E estamos de volta para mais um episódio Moneyflix. Como é que estás, Daniel? Muito bem. Nós nos víamos há muito tempo. Aliás, nós temos nos visto frequentemente, não gravamos há muito tempo. Depois deste tempo de ausência que envolveram férias, que para nós não foram bem férias, né? Nós estivemos a trabalhar para a Moneyflix. E quando digo Moneyflix é para a maior, mais fiel e mais desafiante comunidade de investimentos em Portugal. Este episódio é especial para nós. Vai ser um episódio comemorativo do lançamento da nossa app. E para celebrarmos vamos lançar não uma, não duas, mas três Moneyflix Picks, num formato diferente e em exclusivo para a nossa aplicação. Vão ser 3 Picks em áudio e se calhar nós vamos dividir isto em 2 episódios porque vamos ter um tema inicial que não são essas 3 empresas, mas que achamos que é um tema importante e portanto se não fica um episódio muito comprido, vamos tentar dividir isto em 2 episódios. Mas eu estou muito entusiasmado. E tu, suponho que também, não é? Também. Não só com estas 3 piques, né? Nós habitualmente fazemos as nossas piques num documento e decidimos agora mudar um bocadinho para dar uma certa frescura aos nossos modelos habituais e essencialmente porque vivemos uma altura muito especial, né? Lançamos a nossa aplicação, que houve um build-up que durou algum tempo, não é? Já tínhamos anunciado e que gerou alguma ansiedade em alguns elementos da nossa equipa que trabalharam dia e noite, alguns de noite. Ainda trabalham. A equipa cresceu muito, não é? Isto começou por ser um podcast a 2 pessoas e depois de repente foi acrescentando mais uma e já estamos um número considerável de pessoas a trabalhar, inclusive é tempo inteiro para a Moneyflix, não é? Verdade. O que é excepcional. A aplicação que pretende ser no fundo o nosso gestor da nossa carteira, não é? Onde nós agregamos toda a nossa informação financeira e temos acesso aos nossos conteúdos financeiros e podemos fazer uma calendarização dos nossos dividendos e acompanhar os ganhos da nossa carteira. Superou, pelo menos para nós, não é? Superou todas as expectativas. Nas primeiras horas teve milhares de downloads e vai acrescentando a este número a cada dia que passa. E em todo o mundo, em países que eu nem sei como é que descobriram. Sim, a lista surpreendeu-me, não é? Além do número, a lista surpreendeu-me. Para além disso, o portfólio, agora renomeado portfólio Moneyflix, continuava a ter um mercado, não é? Por 4%, segundo os últimos dados que nós vimos e que podem ser consultados na aplicação. E isto também tem as suas surpresas por trás que nós não podemos revelar, não é? Mas com muitas novidades em breve. Não é? Sim. E acho que é importante só dizer que antes de avançarmos para o episódio, primeiro, a aplicação é gratuita e está totalmente desbloqueada. Nós achamos que fazia sentido, até porque, sabe, isto para nós tem sido uma aventura, porque nós aprendemos primeiro, eu estou a aprender coisas que nunca na vida achei que ia aprender, não sabia lá o que era cibersegurança, o que era, para mim um MVP... Eu descobri profissões que não sabia o nome. Também. Para mim, um MVP era um Most Valuable Player, não era só um tema de desporto. E agora descobri que é o MVP de IT. Pronto. E é verdade que nós decidimos lançar a aplicação, que ainda não tem tudo aquilo que nós queremos, e queremos melhorar isso, e o vosso feedback tem sido incrível, e acrescentar funcionalidades que nós queremos muito implementar. Mas a verdade é que feito é melhor que perfeito, e portanto... a aplicação eu acho que já está absolutamente incrível, embora seja absolutamente parcial e assumo isso com orgulho, mas nós o que temos planeado até ao final do ano, e vai ser até antes do final, aliás eu vou aproveitar para sugerir, nós vamos fazer um evento Moneyflix igual aos que costumamos fazer, mas totalmente gratuito, na Maia, dia 18 de outubro, no auditório da Tec Maia. Sugerimos vivamente que estejam presentes, porque temos novidades estrondosas que vão ser partilhadas aí. E não pode ser mais nada, pronto. Mas a verdade é que estamos absolutamente empenhados em fazer disto a melhor aplicação do mercado e vai ser, não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto estamos muito felizes, obviamente. Tem estado a dar muito trabalho, mas enfim, nada do que é incrível se faz sem trabalho, portanto vamos continuar. E decidimos hoje celebrar isso com um episódio com um tema que nos interessa muito. Vamos começar este episódio antes de falarmos da nossa primeira pick com um tema que nós achamos que para já é interessante, obviamente, mas que é importante também, e que é o insider buying. Ou seja, vamos abordar as compras de ações a mercado aberto de insiders das empresas e de que forma é que isso pode ser um prenúncio da evolução do preço das ações das nossas empresas preferidas. E tomando isso como mote, vamos apresentar
3 novas PICs. Vamos fazê-lo num formato um bocadinho diferente do habitual, para evitar a monotonia e trazer aqui uma frescura e trazer mais ouvintes para o nosso podcast também, e ajudar aqui a nossa comunidade a interpretar dados valiosos na escolha dos ativos. Achamos que isto é mesmo muito importante. Daniel, queres começar por nos explicar, se calhar para quem está nesta vida dos investimentos há menos tempo e não sabe, para não se sentir perdido, o que é o insider buying? Claro. Resumindo, sou eu a comprar ações da Maniflix. Portanto, o insider buying, no fundo, é quando alguém que tem acesso, um acesso muito privilegiado, não é? Informação interna de uma empresa, o CEO, o CFO, qualquer indivíduo que vê esta máquina a funcionar, não é? Qualquer membro da estrutura, compra ações dessa empresa, da sua empresa, no mercado aberto. Portanto, estes dados têm naturalmente que ser públicos, os regulamentos assim obrigam, e são registrados num documento chamado Form 4 e são enviados à SEC, não é? Que é o regulador norte-americano, portanto, SMVM nos Estados Unidos. Neste documento vemos o código P, que significa que foi feita uma compra em mercado aberto, portanto numa corretora, por exemplo, com dinheiro próprio do insider, e não foi nenhuma atribuição da empresa. Isto é muito importante, porque é preciso separar esta compra em mercado aberto de transações internas que acontecem na empresa e que não têm o mesmo significado, nomeadamente as conversões automáticas, as opções, a atribuição de ações nos planos de compensação. Isto é muito frequente nós vermos. Sim, e às vezes nas nossas corretoras vemos insider transactions, e algumas destas atribuições de compensações em ações aparecem lá como buying e não são verdadeiramente buying. Portanto, aqui é o topo da convicção, não é? Sim. Portanto, se calhar o ideal, o teu exemplo foi excelente. Vamos imaginar que a Maniflix era uma empresa pública, portanto, que tinha ações que vocês podiam comprar nas vossas corretoras. Uma coisa é a Maniflix chegar ao final do ano e decidir que eu e o Daniel temos direito a X ações porque gravamos um podcast porreiro. Isso é uma coisa, isso não dá informação valiosa sobre a empresa. Agora, se vocês tiverem acesso a esta informação, o Daniel pagou em 1000 euros, nós somos pobres, mas vamos ser ricos um dia, porque investimos, pagou em 1000 euros do dinheiro dele, portanto do budget mensal dele, e comprou ações da Maniflix. E portanto ele, para fazer isto com uma empresa, ele trabalha na própria empresa, nessa empresa, tem que declarar isto publicamente. Portanto, isto é diferente. A pessoa pegou no seu dinheiro e colocou o seu dinheiro em risco para comprar ações daquela empresa. E podia ter comprado ações de outra empresa qualquer, mas escolheu comprar da sua. Ora, isto significa que ele tem uma convicção extrema, ninguém gosta de perder dinheiro, obviamente. Claro. Portanto, significa que ele tem uma convicção extrema de que o plano que a empresa está a executar vai trazer benefícios e que se vão refletir na subida do preço das unidades de participação. Portanto, isto para nós tem uma mensagem muito importante acoplada, certo? Sim, significa muito, não é? Isto faz toda a diferença. Percebe-se, em termos empíricos, a motivação por trás, não é? Mas há muitos estudos que foram feitos entretanto, ao longo de vários anos, que mostram que compras relevantes, portanto, estas compras em mercado aberto de insiders podem ser preditivas de retornos a curto, médio e longo prazo muito acima da média. Já nos anos 80 e 90 havia um senhor chamado Nejat Seyun, que mostrou que as ações de empresas onde os insiders tinham atividade de compra habitualmente superavam o mercado nos meses seguintes. Portanto, meses para nós, curto prazo. Especialmente em empresas mais pequenas ou que no fundo acabam por passar mais despercebidas pelos analistas. Mais recentemente, em 2012, há outro estudo de um senhor Cohen, um Mello e um Pomorsky, que mostram uma coisa ainda mais importante, que é nem todas estas compras têm o mesmo significado, mesmo estas compras em mercado aberto. Portanto, eles dividiram isto. Compras rotineiras, que são aquelas que se repetem todos os anos, os mesmos montantes e sensivelmente as mesmas datas, não têm muito significado. Portanto, insiders que fazem o seu próprio dollar cost averaging, não é? Todos os meses põem 1000 euros e compram 1000 euros em ações, da mesma forma que nós podemos fazer isto no S&P 500, nas suas empresas, não é? Nas suas próprias empresas, são compras rotineiras, portanto, não são oportunísticas, não antecipam absolutamente nada, não é? Podem antecipar sucesso a longo prazo e antecipam naturalmente, mas não antecipam assim muito. Depois, há outras compras, são as tais oportunísticas, que fogem a estes padrões habituais e habitualmente têm outra coisa, que são volumes de transação muito superiores ou que acompanham movimentos de quedas dos preços.
Como, por exemplo, aconteceu com a United Health, não é? Quando houve aquelas quedas todas, houve muitos insiders a comprarem ações da United Health, não é? E habitualmente, quando isso acontece, quando parecem mais oportunísticas, isso deve despertar a nossa atenção, porque geralmente significa uma convicção acrescida, não é? E depois ainda temos uma cereja no topo do bolo, que é o chamado ponto caramelo, que é quando vários insiders compram na mesma altura. É o cluster buying, não é? Que é, no fundo, o sinal mais forte de convicção que uma empresa pode dar aos investidores. Sim, sem dúvida. Ou seja, traduzindo, imaginem que a Maniflix era uma empresa cotada publicamente e que não era só Daniel que comprava o Daniel, comprava eu, comprava a malta toda da IT, toda a gente que trabalha na empresa a comprar e a ter que declarar isso publicamente. É um sinal muito forte, não é? Sim, portanto, não basta ver que o CEO comprou uma série de ações, é preciso também perceber se há todo um contexto que seja favorável e analisamos mais alguns dados. E já agora, tu falaste aí e muito bem da United Health e nós falamos precisamente sobre isto, ou seja, aí houve esta compra por parte dos insiders, mas nós fomos analisar o resto dos factos e não nos deu a confiança necessária para investirmos. Não quer dizer que isto tenha um mau desfecho, quer dizer que eu, como pessoa que gosta de ter investimentos a alocação que eu tenho em risco no meu portfólio já está preenchida. Portanto, eu não me ponho numa posição, esta não é uma posição de segurança para mim. Portanto, eu não tenho chega para eu ter a convicção de que aquilo é um investimento razoavelmente seguro. E, portanto, é preciso analisar outros pontos e é aqui que temos que estar com atenção adicional, não é? Sim. Deixa-me só acrescentar aí mais uma coisa. Nós até comentamos isso na semana passada, salvo erro, na comunidade, porque também foi reportado que o Warren Buffett ou a Berkshire comprou uma posição significativa na United Health. E é importante falarmos sobre isso aqui, realmente, sim. Acho que sim. Apesar de não ser um insider, quando o Warren Buffett compra alguma coisa, isso é notícia no mundo inteiro e parece que a aura de convicção à volta da empresa melhora. Mas há aqui um dado muito importante. O Warren Buffett, a alocação de risco que ele fez em relação à United Health, diz que ele próprio assume que é uma posição muito arriscada, porque ele comprou uma participação minúscula. Não é relevante no portfólio da Berkshire. Sim. O 0,3% da posição de cash que o Warren... eu vou voltar a dizer. Acho, posso estar enganado, mas se não for 0,3 é 0,5. 0,3% do cash da Berkshire. Portanto, significa o mesmo que eu pôr alguns euros. Não é? E tu também, Francisco. Nada de extraordinário, não chega se calhar a uma centena de euros. Sim. Portanto, temos que ter esta noção. Não é dizer, pessoal, comprem todos o United Health porque o Warren Buffett comprou. Não. Sim. Pessoal, bebam um café e comprem uma ação da United Health ou o equivalente em ações da United Health a um café num dia, porque é isso o risco, ok? Pronto. Mas como estavas a dizer, e bem, temos que fazer aqui uma série de filtros quando vamos analisar as transações de um insider de uma empresa. O primeiro filtro é quem é que compra. E, obviamente, aqui vamos dar muito mais peso ao CEO, ao CFO, alguém muito alto na estrutura, claro, na C-suite, um fundador, não é? Como é que compra? Portanto, aqui já tomamos essa decisão previamente. Só interessam as transações feitas em mercado aberto. Alguém que abriu a conta, abriu a sua corretora fez a compra, ou com um intermediário, indiferente, mas gastou o dinheiro efetivamente a fazer a compra. Quanto compra? E aqui interessam montantes essencialmente mais relevantes, não é? Pelo menos $250 mil, ou uma percentagem significativa do seu património pessoal, portanto, bastante investido, e que é relevante, não é? Quando compra, e obviamente nós preferimos que estas compras aconteçam ou em momentos de maior fragilidade da economia, ou em movimentos de quedas das ações das empresas, más notícias, antes de catalisadores importantes que podem valorizar, e aqui basta nós consultarmos o histórico. Aconteceu este fenómeno muito importante nesta empresa aqui. Havia algum insider a comprar nos dias anteriores? Ou nos meses anteriores? Havia. Então, se calhar, quando o insider comprar, eu devo estar atento se alguma coisa boa vai acontecer. Estou a recordar-me agora perfeitamente de uma vez. Nós não falamos sobre isto em episódio nenhum, nem na comunidade, mas eu já não me lembro qual foi a empresa, uma companhia de seguros americana que sofreu um short report que entretanto da empresa que faliu, que fez um short report à Freedom, não me lembro agora do nome. E as ações da empresa caíram 60% ou 70%. E o CEO comprou no próprio dia. No próprio dia, quando aquilo aconteceu. Incrível. Claro que aquilo é o short report, não tinha fundamento nenhum e depois eles voltaram a subir. Claro, mas, ou seja, claro. Sim. É muito interessante isso.
Desculpa, mas interrompi-te. Não, e depois, a culminar isto tudo, nós não podemos usar só os dados das transações dos insiders, os insiders estão a comprar, como dado para nós, para montar a nossa própria convicção. Temos que alinhar isto com a nossa própria análise da empresa, naturalmente. Não é? Temos que olhar para os resultados, olhar para a guidance, as métricas operacionais e para perceber se esta compra dos insiders não poderá ter outra intenção. Portanto, retomando aqui até, inclusive a história do CEO da United Health, ele podia ter várias intenções quando fez aquelas compras depois da queda, não é? Portanto, primeiro ele estava a regressar à empresa. Podia querer dar um sinal favorável ao mercado, podia querer dar um sinal favorável aos investidores para voltar a gerar um sentimento positivo na empresa. Podia também querer reduzir o nível de insatisfação que esta erosão de riqueza dos últimos meses representou para todos, inclusive os próprios trabalhadores, que recebem uma parte, pelo menos quanto mais alto nas estruturas estiverem naturalmente, uma parte relevante do seu vencimento ou da sua compensação em ações, que não devem andar muito satisfeitos porque a sua fortuna pessoal está a desvalorizar, não é? Naturalmente. Portanto, o CEO fazer esta compra pode ter essa relevância toda e não ter um verdadeiro impacto na sua própria fortuna pessoal, não é? Portanto, nós nunca devemos tomar este insider buying como um dado isolado, mas sim como uma peça de um puzzle maior, não é? Sim. Ora, feito este enquadramento que nos parece muitíssimo importante, se calhar avançamos para as nossas Moneyflix Picks. Vamos ver se fazemos pelo menos, já estamos aqui, já estamos quase nos 17 minutos, portanto vamos fazer pelo menos uma e depois vamos a isso. Se for preciso, cortamos. Ora, as Moneyflix Picks hoje são perfeitos exemplos de como a compra por parte de um insider pode reforçar a nossa convicção numa empresa e numa tese que estamos a elaborar. Ou seja, estas picks não foram escolhidas propriamente ao acaso, são empresas que nós gostamos muito e que tiveram este sinal por parte dos insiders e nós vamos analisar então agora que empresas são e porque é que são empresas que nós consideramos interessantes. Mais uma vez, eu lembrando, nós não fazemos recomendação financeira. Tá? Nunca. É a centésima vez que eu digo isto, mas é importante explicar-vos como é que vocês podem usar estes sinais, quer as métricas das empresas, quer os sinais que são dados pelo mercado ou pela estrutura, para fazerem compras em consciência. Claro. Vamos a então. isso? Sim. Ok. Vamos começar por falar de uma empresa que já foi mencionada na nossa comunidade várias vezes, e para quem nos está a ouvir e que não nos conhece ainda assim tão bem, temos uma comunidade muito forte no Telegram, já tem mais de 4.000 pessoas, e tem muita presença diária, com discussões, ideias de investimento, análise e reanálise, discussão de dividendos, tudo mais. Portanto, estamos a falar da Transmedics, o ticker é TMDX. É uma empresa, é uma small cap ainda, não é? É uma empresa que nasceu essencialmente para resolver um problema crítico para todos nós que conhecemos os meandros da medicina, que é a janela de tempo entre a colheita de um órgão e o transplante. Portanto, é uma empresa, podemos dizer que tecnológica, podemos dizer que é da saúde, não é? E podemos dizer que também é da logística, já passo a explicar. Portanto, tradicionalmente, os órgãos eram colhidos de um dador viável, ainda são, não é? Viável, e transportados até ao receptor num contentor com gelo. Isto limita essencialmente a viabilidade do órgão a poucas horas e aumenta com isto consideravelmente o risco de falha no próprio transplante e a sobrevida ou a sobrevivência do receptor. E esta empresa desenvolve um sistema que é o Organ Care System, que é o OCS, que mantém o órgão vivo com sangue oxigenado em circulação durante este período de transporte. E com isto consegue estender a janela entre a colheita do órgão e a alocação no receptor e aumenta a viabilidade e as hipóteses de sucesso para o receptor. Estes sistemas de preservação de órgão da Transmedics são absolutamente incríveis. Aliás, podemos deixar um desafio a quem nos está a ouvir a pesquisar em vídeos desses sistemas em funcionamento e estão disponíveis na net, é muito fácil. E é absolutamente incrível. Mas é curioso que, apesar da execução da estratégia da empresa ter sido até relativamente rápida, com a expansão do seu modelo de negócio após as devidas aprovações da FDA, há um ponto crítico, há uma grande viragem estratégica, quando a empresa percebeu que depender de voos comerciais ou transportadoras externas para fazer chegar o órgão ao sítio certo era arriscado. Havia cancelamentos, havia atrasos, havia dificuldades na coordenação que podiam estar a custar vidas e a comprometer o próprio negócio da empresa. E, portanto, tomaram uma decisão que foi
incrível. Foi o tal catalisador, não é? Que estávamos a falar. Essas decisões, repara, não tem tanto a ver. O core business deles não era este, mas eles perceberam que não chegava e, portanto, o moat não é. Eu acho que quando olho para esta empresa, o moat não é só o sistema que eles desenvolveram, é toda a logística que depois associaram ao sistema. Sim. É aquilo que nós falávamos. Portanto, a solução deles foi criar as suas próprias operações logísticas. E hoje a Transmedics tem uma frota de 21 aviões e um centro de manutenção que fica em Dallas. Esta frota já faz cerca de 79% das missões de transplante no Programa Nacional dos Estados Unidos, o que é incrível para uma small cap, não é? E com o crescimento que eles têm. E há uma outra curiosidade que os nossos ouvintes podem gostar. Há investidores, como nós, que seguem registros públicos de voos destas aeronaves para poderem estimar quantos transplantes a empresa fez num determinado período. E com isso estimar a receita, o número de transplantes, enfim, conseguem-se inferir aqui alguns dados interessantes. Conseguimos controlar através de sites os voos desta empresa e tentar com isso antecipar quantos transplantes é que fizeram e se a receita poderá potencialmente aumentar ou não. É incrível. Sim. E por falar em receita, não é? Nada destes dados acaba por refletir, no fundo, a execução operacional da empresa, que tem sido fenomenal, e nós podemos consultar este histórico todo e vemos que os números continuam sempre altíssimos, não é? Portanto, no segundo trimestre de 2025, a Transmedics apresentou receitas de 157,4 milhões de dólares. Isto representa um acréscimo de 38% em relação ao primeiro trimestre de 2024. As margens brutas continuam acima de 60% e as margens operacionais acima de 20%. Só no segmento do fígado, só o segmento de fígado cresceu 50% relativamente ao ano passado e já representa 74% das receitas da empresa, considerando que é, obviamente, o órgão que a Transmedics mais transporta, não é? Portanto, aquele onde tem mais know-how. E este serviço de logística e transporte, que no fundo inclui toda esta operação aérea que está montada, cresceu 40% em relação ao ano passado. Com isto tudo, em termos de múltiplos, podemos dizer, portanto, vou dizer os números, é mais fácil para as pessoas. Primeiro vamos assustar as pessoas, não é? Os ouvintes, e depois tentamos desconstruir. Portanto, tem Se não perceberam o que é que isto quer dizer, nós já explicamos. Sim. Portanto, tem um PE dos últimos 12 meses de 65 vezes, considerando que o SP500 deve andar pelos 25, né? É negociado a um preço muito mais caro. Tem um PE para os próximos 12 meses de 57, portanto o PE, a relação entre o preço da ação e o lucro por ação, vai descer, não é? Num ano, entre o ano passado e o próximo ano, vai descer de 65 para 57. Isto acontece porque os lucros estão a crescer, naturalmente. E o cash flow é negociado a 258 vezes, portanto este é o valor mais elevado, não é? Um premium completamente absurdo, mas isto tem uma explicação, não é? São múltiplos muito altos, mas acabam por refletir o crescimento acelerado e a posição dominante desta empresa num nicho com barreiras à entrada muito elevadas, não é? Eu não consigo, eu e tu, Francisco, não vamos conseguir no próximo ano desenvolver um sistema de preservação de órgãos como a Transmedics desenvolveu e tão incrível. Década. Aliás, nenhuma das outras grandes empresas o conseguiu fazer da mesma forma, não é? Isto está patenteado. Sim. E agora já, sim, para já tem essa proteção, não é? Mas já tinham tido tempo no auto de se adaptar e tentar arranjar alternativas e a verdade é que não o fizeram, portanto. Sim. E se nós formos julgar estes múltiplos, muitos destes múltiplos, e fomos ver histórias de outras aquisições que aconteceram na área da biotech, no fundo, ou da tecnologia biomédica, empresas mais assim pequenas, como a Transmedics, foram vendidas a múltiplos muito mais elevados a grandes operadores da indústria. Portanto, não está assim tão cara se vamos fazer essa comparação. A última, salvo erro, foi a Shockwave, que agora já não me recordo, acho que era Suave o ticker, já não me recordo, tenho a certeza absoluta, mas foi vendida a múltiplos ainda mais elevados que estes, não é? Mas era como dizíamos, empresas com um crescimento tão acelerado, faz sentido que estes múltiplos ainda tenham estes valores relativamente altos, porque eles vão decrescendo ao longo do tempo, não é? E depois, este modelo que integra tecnologia e logística própria cria este tal moat, este fosso competitivo enorme para as outras empresas,
e que no fundo, quantos mais hospitais usarem o OCS, portanto esse sistema de preservação do órgão em transporte, mais receitas geram para a operação de transportes e expandem ainda mais a sua rede, não é? Conseguem adquirir mais aviões para a frota, expandir ainda mais a rede. Sim, é uma bola de neve, não é? É uma bola de neve e depois É o o efeito passo seguinte, composto. Isto é um efeito composto da operação da empresa. E ainda não estamos a falar numa expansão internacional muito forte, não é? Começando pela Europa e que pode incluir outros órgãos no portfólio. Isto pode multiplicar muito mais o mercado-alvo da Transmedics. E estamos a falar de uma empresa com market cap de 3 bilhões. Portanto, sim, imagino facilmente esta empresa a chegar aos 10, 20, 30 bilhões de dólares, não é? Obviamente, com este tipo de crescimento. Sim. Nós dizemos sempre que é importante tentarem analisar sempre os riscos. E esta, apesar destas vantagens todas que nós estamos a falar, tem também riscos, não é? Em primeiro lugar, os custos elevados, sobretudo os custos fixos para manter a frota de aeronaves. Um trimestre mais fraco pode pesar sobre as margens e Claro. colocar a estrutura em causa. É verdade que a execução deve prever isso, mas temos que considerar isto como risco. Depois há ainda a dependência de aprovações regulatórias, das políticas associadas ao transplante. E claro, potencial concorrência no futuro, apesar de agora não haver nenhum concorrente relevante, como ainda agora referimos, não quer dizer que não possa existir e, portanto, terão de sempre que se adaptar a essa realidade. Nesta empresa, pegando agora no primeiro tema que falamos hoje, como é que estamos de transações de insiders? Pois, é aqui que nos vem um dado que acabou por despertar a atenção. Eu já invisto nessa empresa há algum tempo, como muitos sabem, que vamos comentando isso na comunidade, mas recentemente, há cerca de 2 semanas, o CEO, que é o Walid Wassanein, comprou quase 17 mil ações em mercado aberto, não é? Um investimento pessoal de cerca de 2 milhões de dólares. E esta é a primeira compra relevante em muito tempo. E é feita essencialmente após um período de alguma volatilidade, não é? Erosão no preço da ação. E isto parece-nos um sinal muito claro de confiança no futuro da empresa, não é? Aproveitaste para reforçar a tua posição. Claro. É muito óbvio, não é? Sim. Mas acho eu que aceito estas prendas todas do mercado, não é? Sim. Não recuso. Eu acho que é muito interessante nós fazermos isto com absoluta clareza, não é? Absoluta transparência. E porque se nós dissermos olha para o que eu digo, não é para o que eu faço, as coisas perdem um bocadinho o valor, não é? Mas então nós gostamos de ter skin in the game, com tudo, inclusive é com a Maniflix, portanto... Até te acrescento um dado. Apesar do preço da ação ser mais caro agora do que das minhas primeiras transações, Sim. As primeiras foram nos 50 e pouco dólares. Está mais barato. Esta ação estava mais barata, curiosamente. Pois, claro. Sim. É a diferença entre preço e valor. Exatamente. E já agora é um tema que nos tem pedido muito para nós voltarmos a abordar no evento de outubro, a diferença entre preço e valor, não é? O preço de uma ação pode ser mais caro do que outra, mas ser uma compra mais barata. Claro. E nós vamos fazer essa revisão também. Bem, já estamos aqui no tempo que tínhamos definido. Vamos, se calhar, dar por encerrado aqui este episódio e continuamos no próximo. Esta foi a primeira de 3 Maniflix Picks, portanto a Transmedics. No formato um bocadinho diferente, prometemos regressar para a próxima semana com mais 2 empresas que também nos enchem as medidas e que acreditamos estarem, tal como esta, também num ponto de caramelo, como tu há bocado disseste, e gostei. Relembramos que a Maniflix já está disponível nas lojas, portanto faça download. Se tiverem 30 segundos e acharem que merecemos as 5 estrelas, são sempre bem-vindas, porque supostamente o algoritmo, dizem-nos, nós não precisamos nada do assunto, nos fazem chegar a mais pessoas, portanto, e agradecer a todas as pessoas. Temos tanta review positiva, é incrível, muito obrigado a todos que estão nesse lado. Brutal. Centenas de reviews entre App Store e Google Play, temos centenas de reviews de 5 estrelas, é incrível. Muito obrigado. É incrível poder dizer que está a ser uma app construída por milhares de pessoas. Sim, o vosso feedback, por isso é que nós consideramos agora um MVP, que isto é difícil explicar, mas é um produto inacabado, não é? Eu ainda não sei o que é quer dizer. Também não me agrada da tradução mas é isto, é um produto inacabado. Mas eu ouço as pessoas dizerem muito MVP, DevOps e coisas. Sim. Pronto, não contem connosco para o facto de ser rigor de traduções de siglas, mas basicamente nós é um produto inacabado e que estamos a contar com o vosso input
para nós. Vamos tentar, ainda esta semana que vem vai ser uma nova atualização que já vai acrescentar uma coisa que nós queremos há muito tempo, e sobretudo para quem está a começar nos investimentos, e mesmo para nós, eu acho que vai ser uma feature engraçadíssima para quem, mesmo para quem já investe há algum tempo, vai ser incrível. Portanto, nós estamos a tentar lançar uma atualização 2 por mês, e até ao final de outubro queríamos ter aqui algumas funcionalidades que são absolutamente incríveis para implementar. Lembramos também que não está esquecido, nós prometemos que quem fizesse o download nas primeiras 48 horas tinha a hipótese de ser sorteado por uma Moneyflix Private Session, totalmente gratuita, e vai ser uma coisa que nós nunca fizemos e que vai ser giro, vai ser um formato diferente, depois podemos partilhar, anunciaremos o resultado. Se calhar podemos anunciar isto no evento de outubro, tinha piada, né? Podemos conciliar as duas coisas. Pronto, vamos tratar disso. Pronto, e obrigado por estarem desse lado, e vemos no próximo episódio do Moneyflix. Até breve. Até breve.